estudantes do 8º ano. Olha, gente, mais uma vez aqui com a nossa aula de Geografia. E agora para concluir o capítulo 6, tá bom? Somente para relembrar, a gente está trabalhando nesse capítulo com a América Central. E você, aposto que você já se acostumou, a gente já está na 11ª aula de Geografia, né? Então, já repeti, não é? Mais de 10 vezes, literalmente, repeti com essa, não é? Mais de 10 vezes. Dá uma pausa no vídeo e vai pegar o teu livro de Geografia, tá bom? Apostando que vocês já escutaram bastante vezes isso, vai pegar teu livro de Geografia e tal. Então, agora é a hora da aula de Geografia, aposto que cada um já está com o seu livro, tá bom? Então, com o livro em mãos, na página 127 do livro de vocês, eu tenho Canal do Panamá. Veja só, pessoal, eu fico muito triste porque eu queria estar, né, na aula presencial. Esse assunto é muito legal, a gente tem, né, filmes e outros vídeos para a gente analisar. E é justamente aqui a gente iria analisar um documentário muito bom para a gente conhecer essa estrutura aqui. Já que a gente está à distância, depois que terminar a aula, pode continuar nessa mesma página aí, apenas digitar nessa parte aqui de cima uma pesquisa. Você digita documentário Mega Construções Canal do Panamá, tá bom? Você vai se surpreender, né? Se salvo engano, ele tem de 45 a 50 minutos, tá bom? Então é longo, sim, é uma aula, tal, mas é muito interessante vocês conhecerem essa estrutura. Aqui está o Canal do Panamá, tá bom? Chamado de canal, ou seja, é uma ligação. E observe aqui essas máquinas, tá bom? Transportadoras de cargas, certo? São os navios. Logo, professor, não tenho aqui a escala, então não sei se está dando para você observar, mas acredito que sim, né? Eu tenho aqui, ó, isso aqui são máquinas maiores do que um carro de passeio, tá bom? Aqui, olha, são os postes de iluminação, assim a gente pode dizer. Tem uma casinha aqui, provavelmente uma casa de força. Por que eu estou apontando esses detalhes aqui praticamente invisíveis? Olha só, aqui não é o ser humano, não é pela altura da escala aqui. Como é que o senhor sabe que não é o ser humano? Pela altura dessa máquina aqui, ó, que é uma máquina, tá bom? Por isso é muito importante vocês assistirem esse documentário. Porque eu estou destacando esses detalhes, para vocês terem noção da escala, o tamanho desses navios e o tamanho aqui, ó, desse espaço que a gente chama de canal. Ok, pessoal? Esse canal eu vou pedir para a produção avançar. Vamos lá, mais uma vez. É o outro, é claro. Espera um momentinho. Olha só, aí eu tenho aqui, ó, pessoal, o Canal do Panamá está justamente localizado na América Central. Olha só, nesse espaço aqui. Antes do Canal do Panamá, olha só o caminho que esses navios faziam. Então, por isso que os teus produtos demoravam a chegar na tua casa, né? Porque esses navios fazem a conexão, né, de todo o mundo, ou seja, é literalmente a globalização. Agora observe aqui, ó, né, a quantidade de tempo, combustível, produtos que se perdiam, né, na metade desse caminho. Então vinha um navio, né, da Europa, Estados Unidos, contornava toda a costa brasileira, ia para aqui essa parte aqui, né, a parte sul, né, da América do Sul. Olha só, para voltar. Olha, né? Então grande era o trabalho. Logo surgiu a ideia do Canal do Panamá. Olha só, o Canal do Panamá, né, antes passava dias nisso aqui, hoje você passa 20 horas se não tiver um grande fluxo aqui. Né? 20 horas no máximo. Né? 2 horas no mínimo. Então observe, facilitou bastante. Ó. Primeiro o caminho, ó, encurtou. Logo, como consequência, a quantidade de horas de trabalho também diminuiu. Certo, pessoal? Vou pedir para a produção voltar.
Isso. Então, esse canal aqui, ó, é a ligação, nada mais, nada menos, para melhor a gente entender, entre o Oceano Atlântico e Pacífico. Vamos seguir? Olha só, o canal, e aqui justamente está, né, a conexão desse canal entre os oceanos Atlântico, olha só, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, fez esse tipo de conexão, certo, pessoal? Aí, como é que esse canal funciona, pessoal? Lembrando, mais adiante a gente vai trabalhar com o relevo, né, da América Central. O relevo da América Central é montanhoso, né, é acidentado demais. E os poucos rios que eles têm, é praticamente impossível ser navegados, principalmente por uns cargueiros daquele ali. Né? Não tem condições, vem um cargueiro, né? Pula uma cachoeira, sobe a cachoeira. Isso aí é algo surreal. Só que eles fizeram, por isso que o nome mega construção. O que foi que eles fizeram? Veja só, a inteligência do homem, a engenharia, assim por diante, é extraordinária. Né? Vamos seguir. Né? Lembrando da geografia local, tá bom? Vamos mais à frente. Aí, eu tenho aqui, ó, vamos supor, Pacífico, eu estou no Pacífico, quero chegar do outro lado. Como eu vou fazer isso em uma região montanhosa? Olha só o que eles desenvolveram, pessoal. Comportas. Olha só o que eles desenvolveram. Vou esperar aqui, né, para ele repetir. Chega esse navio, abre a comporta. Olha só, chegou no mesmo nivelamento e ele está subindo aqui, ó. Olha a altitude, olha só. E agora ele vai repetir, agora no inverso, né? Descer, olha só. E aqui ele está no mesmo nível porque isso aqui é o oceano, de um oceano para o outro. Eles conseguiram, se a gente pode dizer assim, manipular todo o relevo local. Agora isso aqui não foi feito do dia para a noite. E outra coisa, custou vidas, literalmente vidas. Por isso, eu aconselho a vocês não deixarem o texto para lá, né? Dê importância também à leitura desse texto, tá bom? É muito importante. E também o documentário Mega Construções, Canal do Panamá. Muito interessante, ele vai explicar isso aqui de uma forma muito didática. Agora preste atenção, porque o documentário ele é muito voltado para as pessoas que têm uma dedicação para a engenharia, tá bom? Mas eu acredito sim na capacidade intelectual de cada um de vocês do 8º ano, tá bom, pessoal? Vamos seguir? Aí eu tenho o clima e o relevo. O relevo eu já entreguei, né, anteriormente na explicação, certo? A maior parte é formada por montanhas. Foi quando eu expliquei justamente o porquê eles desenvolveram aquela engenharia que hoje a gente conhece como o Canal do Panamá. E com vulcões ativos. É lógico, se eu tenho uma região montanhosa, lembra das placas tectônicas? Então eu tenho aqui as placas tectônicas. E por que formam essas montanhas? Porque essas placas elas estão se movendo e logo uma está de encontro com a outra, certo? Uma placa desce e a outra sobe. Esse movimento ele tem como consequência a formação de montanhas. Se eu formo montanhas e se eu tenho um alto índice de movimentos tectônicos, isso significa que eu tenho vulcões, certo? Observe que tem uma ligação uma com a outra. Né? É impossível a gente analisar isso aqui sem fazer esse tipo, né, de ligação. Sobre o clima, costeiro, chuvoso e quente. Lembre que uma boa parte da América Central ele pertence, né, ao clima tropical, entre os trópicos e assim por diante. Outra parte, próximo do México e assim por diante, é um clima temperado. Lembra do clima temperado? Quando eu falava na sala de aula, fazia justamente a exemplificação. O que é uma comida temperada? O que é uma comida que você classifica, essa comida está temperada? É quando você sente todos os sabores, ok? Quando você sente todos os sabores, você passa a dizer, essa comida, ela está temperada. Agora, o que é o clima temperado? É quando as 4 estações do ano são bem definidas, tá bom? Seguindo aqui, eu tenho o clima temperado em funções, agora presta atenção aqui, tá bom? Dos
900 metros de altitude de alguns lugares, tá bom? Aí eu tenho um clima temperado. Logo, frio em decorrência dos mais de 3.000 metros de altitude. Lembra quando a gente estava falando, se eu salvo engano, coloquei até na prova um desenho de uma montanha e cada parte, né, da montanha tinha um tipo de clima. Ou seja, a partir do momento que eu ganho altitude, eu perco temperatura. Eu ganho altitude, eu mudo de classificação climática. Certo, pessoal? Logo, esse conteúdo aqui, eu destaquei os tópicos que eu considerei mais importantes, se encontra na página 128 do livro de vocês. E logo na página 129, eu tenho um mapa, certo? Eu tenho um mapa com as ilhas, eu tenho um mapa, não é bem definido, e esse mapa está falando sobre a vegetação em termos de altitude e também climas, tá bom, pessoal? Então observe aí as legendas, né, e logicamente as cores desse mapa aí, com relação também ao relevo, ok? Então somente aqueles alunos que estão, né, não estão tão atentos assim, olha a legenda, tá bom? Quando estiver na cor verde, levando em conta o mapa aqui do livro de vocês, significa que a altitude é 0, nível do mar. Aí você olha, pode olhar direitinho aí, ó, bem atentamente, observe que o nível 0 é o que a gente conhece como praia, certo, pessoal? Aí tem várias outras cores, e a última nesse tópico, né, da legenda, eu tenho 2.000 metros, está na cor, né, marrom escuro, é justamente os pontos de montanhas, tá bom? Então observe, né, que ele está mais localizado na parte central, continental, não é, dessa região, certo? Vamos seguir. Vamos seguir. Aí eu tenho aqui, ó, a vegetação e a hidrografia. A vegetação, vocês sabem muito bem. Quem manda na vegetação? O clima. Dependendo do clima, eu tenho uma vegetação. Eu gosto sempre de lembrar. Nesse mundo, quem é o rei? O clima. O clima é que vai demandar tudo que acontece. E entre os fatores naturais, né, que o clima dá a sua ordem, está justamente a vegetação, tá bom? Aí eu tenho aqui, se eu estou em um clima tropical, qual será a classificação da minha vegetação? Tropical. Ok, pessoal? Entre 1.000 metros e 1.600 metros, temos as florestas de coníferas. Vocês lembram o que são essas aqui? Olha, lembra, sabe o que, pessoal? O Natal, árvore de Natal, né? Então o formato de um cone. E onde a gente encontra esse formato, pessoal? Geralmente Estados Unidos, geralmente Canadá e assim por diante. Ah, mas é um clima temperado. Lembra que uma parte da América Central também é classificado como clima temperado. Logo, a sua vegetação tem essa classificação, tá bom? Aí, como ele também está em um clima tropical, aparece em pequena parte desse território, também já conhecido também nosso, ó, né? Com uma vegetação, tá bom? Classificada como cerrado, ok? A gente já conhece, a gente tem também aqui no Brasil. Certo, gente? Vamos seguir? E aqui, pessoal, ainda dando destaque para a hidrografia lá da América Central, a gente tem os principais rios, aí tem aqui os lagos, tá bom? E os principais rios. Observe que, com relação, quando a gente coloca, né, em comparação com o território brasileiro, não é? Poucos, e realmente são poucos. E o importante daqui é que, além de ser poucos, eles têm origem em terreno acidentados, tá bom? Com relevos elevados e assim por diante, certo? Agora, tem uma situação extraordinária aqui, pessoal, né? Que foi aonde surgiu a ideia, né, da construção do Canal do Panamá. Porque já que são terrenos muito acidentados, os rios são praticamente inavegáveis, certo? Não tem como navegar. Né? Logo surgiu a ideia, como já afirmei anteriormente, do Canal do Panamá, certo? Então, poucos rios, certo? E os rios que tem em, né, altos relevos, se assim a gente pode dizer, certo? Vamos seguir só as nossas atividades. Veja só, tem muito mais números do que páginas em si, tá
bom? Página 132 a 136, tá certo? Peço encarecidamente a vocês, não acumulem atividades, isso não é futuro, tá bom? Outra situação, agora que começaram a aparecer os alunos do 8º ano, né, no e-mail, certo, pessoal? Então não deixe de fazer suas atividades, tire a foto no melhor ângulo, que fique visível. Depois que você tirar essa foto, você tenta ler, né, a sua própria letra. Se deu para você ler tal, manda para esse e-mail aqui. Ok, pessoal? E como sempre, irei terminar a minha aula, né, afirmando para vocês, certo? Não perca a fé, 8º ano. Até mais. Thank you.